o título que vai ser objeto da nossa meditação é sobre a nossa identidade. A identidade é algo que nos identifica, é tipo o nosso bilhete de identidade. A identidade de uma pessoa tem a ver com a sua origem, proveniência e aquilo que essa pessoa andou a construir ao longo da sua vida, mesmo que não tenha, enfim, idade assim tão expressiva ou tão significativa, mas essas informações, esses dados contêm informações dessa pessoa. Mas nós sabemos que há várias identidades, nós não somos todos da mesma identidade. Se começarmos aqui, podemos partir do princípio que todos aqui são guineenses, certo? Todos ou não? Alguém? Pronto, há pessoas que são de outras proveniências. Mas isso tudo conota uma identidade. Pronto. E a identidade é tudo o que nós temos. E as pessoas normalmente também sentem orgulho naquilo que é a sua identidade. Porque quem não sente orgulho na sua identidade, o que é que essa pessoa denota? O que é que essa pessoa está a transparecer? Vamos considerar que é uma pessoa complexada, não é? Se uma pessoa não assume aquilo que é a sua identidade, essa pessoa é complexada. E nós sabemos que há muitas pessoas que são complexadas. Por quê? Porque escondem aquilo que é a sua identidade. Tem vergonha de dizer a sua origem, nesse caso, de onde vem, e tem vergonha de dizer quem são os seus pais. Há pessoas que têm vergonha disso. Eu não estou a dizer aqui nenhuma mentira. Há pessoas que têm vergonha de dizer quem são os seus irmãos, quem são aquilo, aquele outro. Mas isso não é comum. Quando a pessoa denota esse tipo de comportamento, é porque essa pessoa é complexada. Essa pessoa é uma pessoa que tem problemas de complexos. E esses complexos têm a ver com vários fatores que não vou agora desenvolver aqui, mas quem é da área da psicologia sabe mais dizer isto, os complexos que a pessoa vai desenvolvendo, tendo em conta o abuso, a marginalização, a rejeição. Isso tudo faz com que a pessoa crie uma personalidade que é uma personalidade, enfim, de complexos, que pode desdobrar. Nesse caso, este é um complexo de, enfim, não assumir a sua identidade e origem, mas há outros complexos, complexos de inferioridade, de superioridade, complexos e por aí fora. Pronto. Mas essa ideia de identidade é aquilo que nós somos. E as pessoas têm orgulho, normalmente, de dizer aquilo que são. E fazem isso com, enfim, ostentação e às vezes até de forma desnecessária. Mas nós, como cristãos, nós também temos a nossa identidade. Porque a nossa identidade, a identidade é caráter de que molda uma pessoa, a sua identidade. É essa identidade que consegue mostrar aquilo que é o nosso ADN. E esse ADN é aquilo que nós somos em última instância. Mas nós também, como cristãos, nós temos uma identidade. E essa identidade tem que evidenciar naquilo que é o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa mundividência, a nossa forma de ver e encarar o mundo, etc, etc. Logo é isto que nós vamos tentar aqui desenvolver rapidamente. Por isso eu convido os irmãos a abrirem comigo a carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, de capítulo 5, e para lermos do versículo 11 seguintes. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Nós já não olhamos deste modo. Nós já olhamos Jesus Cristo com um olhar espiritual, com um olhar de Deus. E esse olhar de Deus é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É saber que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, a nova identidade. A identidade antiga que olhava as pessoas pela aparência, que baseava no preconceito, no egoísmo, na vaidade, enfim, nas rivalidades, nas querelas, guerras, etc, etc, o crente muda, passa por uma metamorfose, uma transformação. E esta transformação é nova identidade, que nós passamos a ter uma identidade do céu, uma identidade que não é identidade deste mundo, e já não pertencemos a este mundo e não fazemos parte deste mundo. Logo ele diz agora assim, e se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novo. E ele vai mostrar que
É através do Ministério da Reconciliação que nós obtivemos essa nova identidade. E esse Ministério da Reconciliação tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós. Logo, Cristo não só reconciliou-nos com Deus, como nós vemos, mas também conferiu-nos o Ministério da Reconciliação. Logo, isto passa a ser a nossa nova identidade. Logo, essa nova identidade que nós temos agora em Cristo, que conferiu-nos o Ministério da Reconciliação. Mas Cristo reconciliou-nos primeiro com Deus e deu-nos também o Ministério da Reconciliação. Vamos agora ver o que é que se espera deste Ministério da Reconciliação. Muito rapidamente, nós vemos aqui, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o Ministério da Reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora, nota no versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos embaixadores. O Ministério da Reconciliação confere-nos um estatuto de diplomatas. Sabe que um embaixador é um diplomata. E este diplomata é diplomata por excelência. Não é um diplomata qualquer. É um diplomata top da carreira. Logo, nós estamos em representação. Mas essa representação, essa nova identidade, nós só fomos dados através do Ministério da Reconciliação. E nós vamos ver o que é que essa nova identidade espera de nós. Desde logo nós vemos aqui que um embaixador tem um Ministério da Reconciliação, como nós acabamos de ler, de reconciliar as pessoas com a palavra de Deus. E isso leva-nos também a evangelizar, a dar o testemunho, a fazer as pessoas, a persuadir as pessoas, através da ação do Espírito Santo em nós, para aderirem à mensagem do Evangelho. Logo, é o Ministério de Reconciliações que nós temos, como nós podemos ver aqui no versículo 18, que nós fomos conferidos o Ministério da Reconciliação. E depois, nós vemos que um embaixador também prega a mensagem da reconciliação no versículo 20. Mas não só prega a mensagem da reconciliação, nós também vemos que o embaixador vive em terra estranha. Ou seja, qualquer embaixador não é uma pessoa daquele território. Repare, a maioria das pessoas são guineenses. Não podem ser embaixadores na Guiné. Falamos secularmente, não podem ser embaixadores da Guiné. Como é que vão ser lá embaixador? Embaixador tem que ser uma pessoa que vive num país estranho a representar o seu país. Eu não posso ser embaixador na Guiné-Bissau, também não posso ser embaixador aqui em Portugal. Agora, os que não têm nacionalidade portuguesa podem ser embaixadores aqui da Guiné-Bissau aqui em Portugal. Podem, pronto. Podem ser como podem ser em outros países. Logo, a nova identidade em nós demonstra que nós também não somos deste mundo. A nossa pátria já não é neste mundo. Nós já não somos guineenses, nem somos papéis, ou de etnia manjaca, ou por aí fora, ou cabo-verdianos, ou angolanos. Não. Quando digo que nós não somos, não quero dizer porque quando essa identidade choca com a nossa identidade do céu, qual é que sobrepõe? É do céu. Logo para nós o mais importante não é a nossa identidade terrena, é a identidade do céu, porque já nós somos, como vemos, nova criatura em Deus. Logo, um embaixador é uma pessoa que vive em terras estranhas. Nós também estamos a viver como estrangeiros e peregrinos neste mundo. Não vou agora desdobrar para fazer essa diferenciação entre estrangeiro e peregrino. Mas é uma pessoa que está num sítio que não é o seu habitat normal, onde ele navega normalmente. Logo, nós não somos deste mundo. Ora, não sendo nós deste mundo, nós somos estrangeiros, somos peregrinos neste mundo. Por isso, nós não temos que pactuar com este mundo. Como já foi lido aqui, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai a pedir encarecidamente, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois diz, não vos conformeis com este mundo. Por que nós não podemos conformar com este mundo? Porque os valores deste mundo já não são os nossos valores. Tínhamos esses valores antigamente, mas agora a nossa identidade é uma identidade celestial. Logo, essa nova identidade choca-se com a identidade do mundo. O que é a identidade do mundo? É promiscuidade, é vaidade, é carnalidade, é mundanismo e essas coisas todas. E nós como jovens, vocês como jovens, confrontam-se com esses desafios do mundo. O que é que a juventude hoje em dia apregou?
que, infelizmente, muitos crentes deixam engodar e levar-se. E se um jovem cristão dizer o contrário, de tentar mostrar a sua nova identidade, o que é que acontece com esse jovem? Ele é objeto de chacota, de gozo, de desprezo e de ridicularização e de ser considerado antiquado, fanático, etc, etc, e outros pejorativos. E muitos, infelizmente, por não resistirem a essa pressão, querem também mostrar que são modernos, porque defendendo essas ideias do mundo, a pessoa é vista como uma pessoa moderna, uma pessoa que tem mente aberta. Não é isso que se fala. E muitos crentes, infelizmente, caem nisso, para encaixarem nesse rótulo de serem modernos, de mente aberta e de serem progressistas. Mas isso é a nova identidade que estão a demonstrar? Obviamente que não. Eles estão a pactuar com os valores do mundo, que a Bíblia diz para nós não sermos cúmplices destes valores. São os desafios que colocam os jovens, inclusive os nossos jovens. E nós não vamos fazer vistas grossas, que muitos dos nossos jovens não são apanhados nessas teias, nessas falsas mensagens que o mundo, enfim, propaga. É verdade. Não vamos partir do princípio que os nossos jovens estão isentos dessas tentações, dessa influência mundana. Porque isto é pão de cada dia. Nós passamos pouco tempo na igreja e lidamos mais com pessoas do mundo. Mas é preciso nós vincarmos a nossa identidade, porque somos embaixadores nesses círculos e darmos o nosso testemunho e estarmos preparados para pagar o preço que vamos ter que pagar, etc, etc. Mas nós vemos aqui, desde logo, o embaixador é uma pessoa que, enfim, vive em terra estranha. Mas também nós vemos que o embaixador fala em nome do seu governo. Um embaixador não fala aquilo que lhe apetece. Não fala aquilo que é as suas convicções, aquilo que pensa. Se fizer isso, o que é que vai lhe acontecer? Vai ser demitido. O embaixador está para falar aquilo que o seu governo pensa, aquilo que o seu país quer que fale. Mesmo que ele não concorde com aquelas coisas, ele tem que fazer aquilo que o seu país lhe obriga a fazer. O embaixador não está em representação de si. Nós, quando estamos em representação de nós falamos aquilo que nós pensamos. Mas quando somos embaixadores, diplomatas, nós temos que ter cuidado. Às vezes até dizem isso, os diplomatas só têm que ter uma linguagem diplomática. Quem tem, por exemplo, personalidade muito forte, muito, enfim, vincada, não pode ser diplomata, porque há coisas que às vezes a pessoa tem mesmo que não concorda se falar ali, corre o risco. Corre mesmo o risco. O risco tanto para o seu país como no país também de acolhimento, por ser considerado pessoa não grata. E ser considerado pessoa não grata é expulsão. Logo, o embaixador, ele não fala aquilo que pensa, ele fala aquilo que é do seu país. Nós não falamos aquilo que nós pensamos e julgamos e achamos. Nós falamos aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas a verdade é que muitos crentes caem nessa coisa de achismo. Eu acho, eu penso. Mas pensa o quê? Tem que pensar aquilo que está na palavra de Deus. Apóstolo Paulo diz, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ninguém pode lançar outro fundamento. E se a pessoa quer achar coisas fora da palavra de Deus, tem que ser censurado, tem que ser ignorado, etc, etc. Logo, o embaixador também, ele não fala aquilo que pensa, porque ele fala aquilo que é a representação do seu país. Mas nós também vemos que o embaixador tem em suas mãos a honra do seu país. Ele pode dignificar o seu país como não dignificar o seu país. Se um embaixador foi apanhado numa situação menos correta do ponto de vista humano-social, imagine, por exemplo, um crime de pedofilia, ou de abuso, ou de fuga aos impostos, essas coisas, esse embaixador vai perder o cargo. É uma vergonha para o seu país. Por quê? Porque ele não está a dignificar o seu país. E nós também, filhos de Deus, quando nós estamos a dar mau testemunho, nós estamos a prejudicar o nome de Deus. Esta é a razão pela qual o nosso testemunho é muito importante. A pessoa não pode dizer, não, a minha vida é o que sei, a minha vida faço o que... Não! Quando nós carregamos nomes de crentes, essa nova identidade, nós temos responsabilidade de zelar por isso. É como, por exemplo, os pais, quem tem filhos e sabe que os pais, se não tiverem conduta decente, vão prejudicar os próprios filhos, porque os filhos vão depois serem prejudicados. Embora há um ditado que se diz, cada cabeça a sua sentença, mas nós sabemos que bem não é isso. Essa cada cabeça a sua sentença, ou cada um que tem que arcar com as suas responsabilidades, não é bem assim. Nós podemos ser retalhados, prejudicados
por causa do comportamento daqueles que nos são mais próximos, etc, etc. Logo, o comportamento de um embaixador, se não dignifica o seu país, é uma vergonha. E esse embaixador corre o risco de ter problemas, etc, etc. Por isso, nós também, como embaixadores, nós temos que honrar o nome que nós carregamos, o nome do Evangelho, para darmos um bom testemunho da palavra de Deus. Mas isso não fica só por aí. Esta nova identidade tem múltiplas funções que nós aqui vemos. Mas nós também vemos que o embaixador deve transmitir a mensagem que ouviu. Tem que transmitir. E não tem que transmitir coisas falsificadas. Apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, eu também vos transmiti. De graça recebeste, de graça dai. E essa mensagem tem que ser entregue fielmente, não adulterada, não em heresia, não em falsificação, não para agradar e nem querer agradar. Tem que ser tal como está. Porque ai de quem acrescente alguma coisa ou retirar alguma coisa da palavra de Deus. Mas nós sabemos que a realidade evangélica não é bem isso, não é? Porque há muita gente que quer acrescentar, que quer agradar, que quer engodar. Há teólogos que dizem que temos de fazer interpretação atualista para ajustar isso, etc, etc. Temos de interpretar a Bíblia à luz daquilo que nós vivemos. Por isso há outras coisas de pecado que já não se fala, etc, etc. Mas nós somos chamados a entregar um embaixador, a nossa nova identidade, a entregar mensagem fielmente tal como nós o recebemos. Mas nós vemos depois que o embaixador nunca se naturaliza, nunca toma outra cidadania e por aí fora. Isso tudo, resumindo e concluindo, demonstra a nossa nova identidade. E esta nova identidade, como jovens, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos que demonstrar essa luz para o mundo. De sermos sal e luz do mundo, tal como a palavra de Deus nos ensina. Há muita pressão, é verdade. Há muita, condicionalismos. Há muita coisa que vai nos tentar distrair, mas nós temos que ter a convicção. Porque quem está na igreja não é um marginal. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos ou bandidas. Nós temos valores, princípios que devemos orgulhar e sentir orgulhados com isso. Não temos que esconder isso. Essas pessoas não são melhores do que nós e nem têm maior capacidade do que nós. Antes, pelo contrário, os nossos princípios e valores são muito elevados. Por isso, o desafio para terminar é de nós encararmos essa nova identidade e marcar diferença com ela no mundo em que estamos inseridos. E vocês, como jovens, têm muita potencialidade, muitas qualidades, muitos dons, muitos talentos, e esses esforços, esses dons e talentos têm que investir acima de tudo no reino de Deus. Como diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, que possam continuar firmes e determinados no caminho do Senhor, porque assim também estarão a provar que têm uma nova identidade, estarão a provar que são filhos de Deus, estarão a provar que são agentes do reino de Deus para a glória e louvor do nosso bendito Jesus Cristo. Amém?